Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes aqui do podcast da Arbitralis, o Novo Jurídico. Eu sou a Luísa, tenho o prazer de estar aqui comigo o Henrique, nosso CEO, para uma entrevista super massa hoje que a gente vai ter. A gente está com o Guilherme Totti, alguém cuja carreira não segue o caminho tradicional do direito. Ele é atualmente gerente sênior global de Legal Ops na Gympass, uma posição que o coloca na vanguarda da gestão de operações legais numa empresa global. Mas sua contribuição para o campo do direito vai além da sua função na Gympass. Como cofundador da Comunidade Legal Operations Brasil, ou CILOB, ele trabalha para fomentar a colaboração e compartilhar conhecimentos, impulsionando assim a inovação na prática jurídica no nosso país. Uau, hein? Com experiência rica que inclui trabalho em Legal Tech e posições jurídicas em empresas como Huawei, Demarest Advogados, Guilherme tem sido uma força motriz na promoção de novas formas de pensar e atuar no direito. Guilherme, super obrigado de estar aqui com a gente hoje, que carreira incrível, e que legal que você pegou o direito e falou, pô, você é totalmente disruptivo. Seja bem-vindo. Obrigado. Não, depois dessa apresentação, fiquei até envergonhado aqui, eu adorei. Pô, super prazer, super legal estar com você, Luísa, com o Henrique aqui. Eu adorei o convite também, a gente bater esse papo. Acho super legal o que vocês estão fazendo nesse sentido também. E, bom, conversar, né? Massa demais. Então, vamos lá. Quero começar perguntando para você. Você teve uma carreira, não, como eu te falei, não tradicional no mundo jurídico, o que eu particularmente acho animal. Você passou ali por Legal Techs e posições na Huawei, na Demerara Advogados. Como que essa jornada diversificada influenciou a sua abordagem ao direito e o que você acredita que diferencia a sua prática jurídica hoje? Pô, legal. É interessante isso, né? O primeiro trabalho assim que eu tive foi na Huawei e foi dentro do departamento jurídico mesmo, dentro dessa estrutura. E aí eu comecei a ter uma visão antes, porque geralmente quando a pessoa começa a trabalhar, começa em escritório de advocacia, começa a ter essa visão um pouco mais técnica do direito. E eu comecei a ter uma visão um pouco mais corporativa do direito e ver o lado mais de business do que o do jurídico em si, né? Apesar, enfim, de ser no jurídico, é empresa, é diferente essa estrutura. E aí eu comecei a ter esse olhar diferente. Passei para o escritório, né? Eu fui para o Demarest, fiquei um ano lá, fiquei pouco tempo, voltei para a Huawei e aí depois, enfim, com esse olhar do direito, muitas coisas me incomodavam no dia a dia. Assim, eu entendia que a prática do direito em si, ele tinha muitas coisas que não faziam muito sentido. Tinha muito trabalho operacional que não era muito bem pensado. É, o foco, né, a beleza do trabalho que seria jurídico, mais estratégico, muitas vezes era a minoria do tempo gasto dos advogados. E eu comecei a me conformar com algumas questões, né, dessa parte do direito. E aí, nessa época, né, enfim, estava no Demarest, estava voltando para Huawei. Uma amiga minha, ela trabalhava no Machado Meyer. E aí ela saiu e foi para uma Legal Tech. Ela falou, pô, Gui, tem total sua cara, Legal Tech. Eu não sei por qual motivo até hoje, tá? Talvez, eu não sei. Eu falava para ela que eu gostava de trabalhar de Havaiana e eu tinha tatuagem, então talvez seja um indicador, né, que ela achou na época. Da startup, total, ela acertou. Então, pô, ainda era no Cubo ali na Vila Olímpia do Itaú, tinha essa pegada, assim. E aí ela falou, meu, existe esse negócio de legal tech, é uma galera que tem conformado com o direito como ele é, quer melhorar, quer pensar em soluções para o mercado jurídico. Eu não sabia nem que existia, né, esse mercado de startups, de legal tech, enfim. E aí foi quando eu fiz essa migração, que eu estava nesse direito um pouco mais tradicional e fui para tecnologia na prática do direito. E aí eu trabalhei na Lint, que é de gestão e geração de contratos. Eu fiquei um ano na área de operações mesmo, era engenharia jurídica, que eles chamavam, e um ano na área do comercial mesmo, enfim. E foi quando eu comecei a entrar nesse ecossistema de direito e tecnologia. E eu entendia também que fazia muito sentido para mim migrar, voltar para dentro de uma empresa com esse olhar que já soube o que era um direito um pouco mais tradicional, já olhou como era a estrutura de escritório, eu já tinha feito essa parte operacional também
de uma legal tech e já tinha falado com o mercado, né, do ponto de vista mais comercial. E eu falei, putz, eu acho que eu quero voltar, eu quero pegar essa bagagem que eu tenho, de certo modo, e aplicar isso para dentro de uma empresa. Essas soluções que eu vendo, eu quero ver se eu consigo implementar aqui dentro de uma empresa. E aí foi quando surgiu a oportunidade na Gympass, que era essa estrutura de Legal Ops já, então a posição era de Legal Ops. E eu fiz essa migração, né? Eu voltei para o jurídico de empresa, mas com outro olhar. E aí faz, enfim, em setembro agora está fazendo 3 anos que eu estou lá. O tempo passa rápido, né? Nossa Senhora. Não, é uma loucura. É bom e é ruim, né? Mas eu tô do lado bom. Tem que sempre olhar para o lado bom. E agora, Guilherme, você está sentado nessa cadeira, né? Evoluindo cada vez mais. Quais são os principais desafios e oportunidades que você encontra na gestão de operação legal, né, de uma empresa focada no fitness, principalmente sendo global, e como é que, né, você atrela a tecnologia no legal? Pô, legal. Tem vários desafios, assim, né? Hoje, dentro da Gympass, a gente tem uma estrutura, que eles falam, né? Tem essa estrutura global que olha para o well-being no sentido mais amplo, né? Esse bem-estar. Seja em fitness, seja com terapia, por exemplo, meditação, qualquer atividade nesse sentido também. E, enfim, a gente está num mercado muito diferente, né? É um modelo de negócio muito único da Gympass, assim. Tanto é que a Gympass, geralmente você vai ver que as empresas são B2B ou B2C. A Gympass é B2B2C, porque a gente vende para as empresas, a Gympass como um benefício corporativo, só que quem contrata, né, enfim, faz aquisição e usa o plano é o colaborador. Então, acaba sendo B2B2C, que precisa ter esse intermediário da empresa. Então, é um mercado muito diferente, assim, e a gente ainda tem essa questão adicional de ser global. Apesar da Gympass ser brasileira, e o fundador da Gympass, ele é de Minas, aliás, apesar da Gympass ser brasileira, hoje a gente está em vários países, e é muito difícil, assim, né? Apesar da empresa ter uma mentalidade excelente de dados, de tecnologia, de eficiência, de operações, quando a gente entra nessa parte do jurídico, e não dos advogados, né, mas em temas que envolvem o jurídico, as pessoas sempre são um pouco mais receosas a adotar determinado tipo de tecnologia. Então, para mim, a principal questão, o principal desafio ainda é, e provavelmente, não sei se sempre, né, mas no médio prazo vai ser essa parte de cultura das pessoas, né, de entender essa parte, como que a tecnologia está lá para melhorar a vida delas. Apesar de eu ser legal ops, o dia a dia não é só tecnologia, é muito, tá? Porque a gente já passou de uma parte de melhoria de processos, hoje a gente está em inserção de tecnologia também, mas é isso, essa questão. Então, por exemplo, a gente tem automação de contratos, é um ponto muito forte aqui para a gente. Contratos demandam um volume muito grande do jurídico aqui. Ou seja, o que a gente fez, né? Contratos comerciais, a gente vendendo. Enfim. O que a gente fez? A gente criou uma esteira automatizada de contratos, no qual os vendedores da Gympass, eles geram contratos de forma automatizada, conseguem trocar algumas cláusulas que eles têm autonomia para fazer, enfim, esses swaps, que a gente chama, essas trocas mesmo, e conseguem mandar para assinatura direto também, com ou sem aprovação do jurídico, a depender, enfim, de thresholds que a gente tem aqui. Só que isso parece super simples, super fácil, né? Você aperta um botão, gera contrato, aperta outro, troca uma cláusula, aperta o terceiro, mandou para assinatura. Só que no dia a dia não é isso, né? No dia a dia, você está pegando uma startup, porque a gente é uma startup, né? Você está pegando uma startup de pessoas que vieram com contextos completamente diferentes uma das outras, principalmente no time comercial, né? E que elas tiveram relações e experiências muito diferentes com o jurídico nas suas determinadas empresas. Então, tem gente que veio de enterprise, de uma empresa gigantesca, que o jurídico fazia todos os temas de contratos, todos os temas de formalização, de assinatura, era do jurídico. Tem gente que veio de uma empresa que não tinha jurídico e não sabe nem o que esperar de um jurídico. Então, quando você coloca um fluxo, uma esteira automatizada, no qual você transpõe, né,
a obrigação de geração de um contrato, em vez de ser do jurídico, ser de vendas, por exemplo, você enfrenta uma barreira. Porque o mapa mental que a pessoa estava pensando no momento de preciso de um contrato ou preciso do jurídico era outra coisa. Né? Ou era o que o jurídico ia fazer, ou era o que o jurídico ia barrar. A partir do momento que ela tem tanta autonomia para fazer, às vezes traz medo, insegurança. Né? Porque fala, pô, eu estou gerando esse contrato, eu estou trocando uma cláusula aqui, se der errado, né? O que vai acontecer? Eu vou ter a responsabilidade? Enfim, aí eu trabalho aqui de cultura, de treinamento, de falar, olha, pessoal, você está gerando um contrato que foi aprovado pelo jurídico, que foi desenhado pelo jurídico, é um fluxo que foi feito por legal ops, que está no jurídico. Então, é um pouco desse desafio, assim, entender as especificidades, além das pessoas, e de cultura também, né, de países. Como a gente está em vários países, também muda muito. Então, a relação que eu tenho com os vendedores do México é completamente diferente dos vendedores da Inglaterra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como é que eu passo a mesma mensagem para eles? Totalmente diferente. Como eu consigo construir essa relação de confiança no final do dia? É muito diferente. E aí muda por área de negócio também, né? Porque a Gympass tem duas áreas de negócio. É o B2B principal. Eu estou falando desses contratos que a gente automatiza, enfim, específico. Esse B2B, que a gente vende como benefício corporativo, e a área de parcerias, né? Que são as academias, aplicativos, enfim. Então é diferente, eles têm mentalidades diferentes, porque um está vendendo e o outro está fazendo uma parceria. Então, como é que o contrato está presente no dia a dia? Então, é esse tipo de desafio, sabe? É muito mais das pessoas do que da tecnologia em si, assim. Porque para a gente está meio claro que esse é o caminho, né? E está funcionando também, mas enfim, sempre pode melhorar 1 milhão de vezes. Mas é esse caminho. Pô, toda hora entra e sai pessoas novas. São times diferentes, países diferentes, culturas, construções de confiança. E aí você vai modelando a partir disso, né? A operação. Eu imagino que, né, por mais que você tenha que fazer uma adaptação para cada país, né? Porque, poxa, leis diferentes, etc. Né, né, curiosidade, essa automação você consegue gerar uma cultura, né? Porque o time mais expressivo da Gympass está aqui no Brasil, né? A maior parte da Gympass não está no Brasil, né? Se você pensar em Brasil e resto do mundo, mas por país, assim, o país que mais tem gente aqui na Gympass é o Brasil. E aí criar essa cultura de, né, ter um legal, como é que é? O legal, vocês separaram um legal ou é um legal que controla global? Poxa, essa dinâmica deve ser difícil. Isso é interessante. A gente tem várias discussões também, né, de estrutura do departamento, como é que funciona, e a gente acaba seguindo um pouco do que as outras áreas acabam fazendo e as outras estruturas que acabam dando certo também. Hoje a gente tem um jurídico global, que é a nossa Chief Legal Officer, a General Counsel, Chief Legal Officer, que ela é nova-iorquina, ela fica em Nova York. E aí, abaixo dela, a gente tem algumas estruturas. Então, tem 3 lideranças regionais, que é Estados Unidos. A gente considera os Estados Unidos, apesar de ser um país, como uma região. Né? Estados Unidos, Europa e Latam. Então, tem 3 heads para essas regiões. E aí, tem 2 posições que são globais, que não é regionalizado, que é Compliance and Privacy, que é uma área só, né? Compliance and Privacy, e Legal Ops. Porque daí Compliance and Privacy e Legal Ops, como tem uma perspectiva global do negócio e a gente não atende uma área específica, não atende um país ou região específico, a gente acaba tendo contato com todos os países para entender como é que essa operação acontece. A gente tenta replicar, falando de Ops agora, Compliance and Privacy é outro planeta, assim, né? Mas falando de Legal Ops, assim, a gente tenta ao máximo ter os mesmos processos para todos os países, todas as regiões. Não dá sempre, né? Tipo, é muito diferente, assim. Né? Por exemplo, na Argentina, você tem que tomar cuidado para não ter 2 assinaturas no mesmo contrato, no mesmo documento, porque senão tem uma tributação diferente, né? A sua, por exemplo, eu enquanto empresa e o cliente assinar no mesmo documento. Então você tem que tomar esse tipo de coisa. Como que eu penso no fluxo de assinatura se as 2 assinaturas não podem estar no mesmo arquivo? Na Europa tem algumas questões que a gente
tem que tomar cuidado com formas, que daí às vezes acaba conversando até com GDPR, enfim, que versa com privacy. Então a gente tem que pensar, a gente então reflete, faz essa estrutura global, e aí pensa em exceções pontuais regionais, para não ficar... Porque se eu for criar um processo, né, uma operação para cada país, hoje na Gimpass não se justifica, porque a gente não tem operações gigantescas em todos os países. Então faz 100 sentido mil eu abrir pessoas. pequenas exceções para caber. Mas tem empresa que não, né? Tem empresa que tem que ter uma operação só dos Estados Unidos, outra só Brasil, outra só México, só. Mas ainda não é o caso aqui. Que massa, é legal, porque a eficiência é tudo, né? Então, além da eficiência ali do processo, eficiência com o time, né, é fundamental para conseguir dar eficiência na empresa, ela poder focar nas áreas que ela realmente quer inovar. Total, total. Gympass, o case de sucesso, a gente pode chamar, né? Eu sou fã, eu adoro. Genial. Mas trazendo um papo um pouco mais para questões das inovações jurídicas, Guilherme, você, assim, cofundador da Silob, Legal Operations Como Começar, né? Como que você acredita que a colaboração e o compartilhamento de conhecimento podem impulsionar a inovação na área jurídica no Brasil? Porque a gente sabe, a gente que vem do curso de Direito, a gente é muito tradicional. E por mais que as faculdades estejam começando a falar de algumas coisas sobre isso, eu estudei numa faculdade, por exemplo, que a gente tinha uns demo days que ajudavam a gente a mexer mais com essa questão de aplicativos e aplicativos voltados para inovações jurídicas, ainda é muito... é o embrião ainda, né? Como que você acha que a gente pode... como que essa colaboração e esse compartilhamento pode ajudar a impulsionar? Pô, que legal. Para mim é a chave. Colaboração. Opa, acho que eu estou travando. Para mim a chave é colaboração, né? Construção de comunidade, o que você estava falando, né? A gente tem essa comunidade de Legal Operations no Brasil, que é a CLOB e tudo, é sempre nesse olhar. Ou como a comunidade exerce um papel essencial, a troca entre as pessoas exerce um papel essencial nesse fomento e awareness, né? Essa divulgação de conhecimento entre o mercado para melhorar essa situação atual que a gente tem, né, de jurídico. Eu acho que a gente está muito melhor também, enfim, do que já foi há, sei lá, 5 anos atrás. Hoje, enquanto mercado, a gente está muito mais maduro no mercado jurídico. Mas, para mim, isso é muito comum, né, nessa parte de advocacia e tudo mais, as pessoas terem medo de divulgar a informação, ter medo de compartilhar boas práticas, ter medo de divulgar algum detalhe da operação. É claro que, enfim, há coisas confidenciais, mas não é tudo. E sempre tem esse medo, pô, alguém vai puxar meu tapete, alguém vai saber mais do que eu sei, se eu falar o que eu estou fazendo, a pessoa vai copiar e vai fazer o que eu estou fazendo, enfim. Sempre houve esse medo. E quanto mais eu vejo, mais debato com as pessoas, converso com gente diferente, que nem esse papo que a gente está batendo aqui, mais eu acredito que a gente está indo num lugar muito legal assim, de mercado, que é esse, da colaboração, de criatividade, de fomento de inovação. E é isso, e essa construção de parcerias mesmo. Então, eu vejo essas trocas acontecendo, eu fico muito feliz, e para mim é esse o caminho, sabe? Ninguém vai descobrir novas tecnologias, ninguém precisa reinventar a roda, esse que é o ponto, né? Apesar de ser super clichê isso daí, e clichê, é clichê por algum motivo, né? Porque geralmente faz sentido. Não tem que ficar reinventando a roda. Se você não conversa, se você não olha para o lado, é impossível você conseguir melhorar a sua operação. Você vai ficar inventando, sabe? Você não precisa inventar tudo. Grandes coisas que eu fiz aqui na Gimpass, esse fluxo de contratos que a gente tem, ele acontece dentro do CRM, dentro do sistema comercial da Gimpass, que é o Salesforce. Eu não inventei isso. Tipo, eu roubei de um monte de... Enfim, a gente fez um monte de benchmark, eu vi que isso existia. Eu pensei, pô, isso vai resolver a nossa vida, e implementei aqui. Não foi igual a operação de todas as empresas que eu conversei, não roubei time de ninguém. Eu entendi que existia e criei aqui, deu certo. E eu vejo isso muito acontecendo, assim, sabe? Nessas trocas genuínas, assim, que acabam fomentando o mercado como um todo. Então, para mim, esse é o caminho, assim, né?
Não precisa reinventar a roda, mas como que a gente pode melhorá-la, né? E fazer ela rodar Já tá mais ótimo. rápido. É, já tá ótimo. Já tá E ótimo. também essa mentalidade que você falou, eu compartilho demais da sua ideia, de que esse medo, né, de roubar a ideia, assim, poxa, por mais que no pior dos cenários realmente aconteça, né, óbvio que existem algumas coisas como né, vacinas e, enfim, algumas patentes que são um pouco mais delicadas, mas, poxa, se fosse assim, a Apple ia estar com o iPhone 2 até hoje. Tem que fazer outro, né? Então, a mente que realmente inova, ela tem que continuar inovando. Não vai ser aquilo que, né, uma, igual aquele, né, aquele ditado, time que tá ganhando não se mexe. Poxa, aí que você tem que mexer, né? Porque o outro time vai entender a tática e vai sobrepor. Então, a gente só consegue né, inovar com compartilhamento. Não tem jeito. Se a gente inibir cada vez mais esse compartilhamento, vai diminuir, sem dúvidas, a inovação. Então, tem esse ponto. Não, a gente não pode ter realmente medo de conversar e compartilhar, porque é a partir disso que você vai. O que você inovou agora, você vai né, inovar de novo amanhã. E aí a pessoa Uhum. que roubou o de agora vai estar atrasada já. Então, esse Exato. medo é meio surreal. Não, e eu vejo muitas legal techs, assim, né? Porque a leitura que eu tenho, assim, enfim, a gente está num nível de mercado tão inicial e a gente está tanto numa bolha, está crescendo essa bolha, até o momento que ela vai estourar, né? Mas ainda é uma bolha, na minha leitura, que a gente tem que se ajudar, assim, sabe? Não é? E eu vejo muita legal tech nesse papel e nessa função e indo nessa perspectiva. Tipo, não é, pô, aquele outro é concorrente, eu não vou falar com ele nunca na minha vida porque é concorrente. Eu tenho, pelo contrário, eu tenho visto legal techs se unindo para fomentar o mercado juntas. Eles entendem, eu atendo um nicho de mercado, você atende outro, a gente é o mesmo tipo de solução, mas vamos fazer um evento para criar um awareness maior? Vamos criar boas práticas? Vamos pensar numa comunidade entre legal tech? Eu tenho visto isso acontecer. E isso é muito legal, sabe? Porque, cara, no final você está se ajudando, né? Tipo, você não está passando o cliente, você não está perdendo o cliente, você tá ajudando o mercado a crescer, a ganhar um tipo de maturidade, porque isso vai voltar no final para você. Né? Mais pessoas sabendo que existe, mais pessoas vão contratar, mais pessoas vão gostar, indicar, o mercado vai crescendo. Então para mim é isso. Né? Acho que não é nem só. É que hoje eu sou in-house, né? Estou dentro da Gimpass, eu não vendo nada. Mas eu vejo quem está vendendo indo nesse caminho. E isso, para mim, é muito legal. Assim. Eu adoro ver esses movimentos. Assim. É muito massa realmente ver o mercado realmente, o mercado como um todo sendo inovador, né? Porque antigamente que essa tradição de tentar ser né, tão separado era mais clara, né? Você via que uma pessoa não conversava com a outra, era inimiga, e hoje realmente isso é realmente indo para frente, né? É, Finalmente. total. Demais isso. E a gente falando principalmente de legal techs e etc., fluxo de contrato e etc., todo esse mundo jurídico, óbvio que ele foi feito para manter as relações saudáveis, né? Para manter os acordos saudáveis e em caso né, de discordância teria um parâmetro onde se embasar, né? Assim, pelo menos essa é a minha visão geral do jurídico. Até mesmo em todos que você passou, em todos os lugares que você passou, e tudo que você já viu, como é que você tem visto essa questão de resolução de conflitos e, né, como é que tá essa parte comparada com o cenário atual? Pô, legal. Ah, eu sou muito fã, assim, sabe? Teve uma época da minha carreira, né? Eu ia falar entre a gente, né? Mas eu esqueci que a gente está aqui no papo. Mas pode deixar. Que eu pensei muito, tá? E eu tinha muita vontade de ir para um lado de ODR mesmo. ADR, ODR, enfim. De pensar em resoluções de disputas, métodos alternativos, online, enfim. Porque eu acredito muito nisso, tá?
Eu acredito muito nisso. Eu ia falar que infelizmente, mas na verdade é felizmente. Aqui na Gympass, hoje, a gente não tem muitos conflitos, né? E aí é o lado bom. Então, a gente não tem grandes casos, enfim, aqui é um jurídico um pouco diferente. Mas todas as possibilidades que a gente tem de pensar em jeitos alternativos de resolver essas disputas, judicial ou extrajudicial, a gente faz isso. Tá? E aí eu não puxo nem para legal ops, enquanto jurídico mesmo. Então, por exemplo, a gente tem, como a empresa é B2B2C, acaba tendo caso de PROCON, né? Porque tem o colaborador da empresa, que, enfim, ele tem alguma reclamação e vai no PROCON. Antes, a gente tinha uma estratégia, por exemplo, que era para ir debater no PROCON, enfim, contratava algum escritório de advocacia, por exemplo, para resolver esse assunto no PROCON e, às vezes, acabava judicializando. A gente mudou. Em vez de passar esses casos de PROCON, por exemplo, a gente testou com uma base, né, inicialmente, passar para escritório resolver, a gente passou para o nosso time de atendimento resolver essas questões e responder o PROCON. Então, saiu do jurídico, apesar do jurídico gerenciar, né, de certo modo, e foi para o nosso time de CX, de Customer Experience, né? Enfim. Porque muitos casos, alguns casos, né, pelo menos, já tinham passado por esse time de atendimento ao cliente, já entendia qual era o tom de voz da empresa, já entendia o que o cliente percebia como valor ou não, e colocou esse time para ajudar no PROCON, de certo modo. Porque você está ajudando no PROCON, né? Você está resolvendo um problema, está resolvendo uma questão, mas você está ajudando também. Isso começou a melhorar muito a satisfação dos nossos clientes. E acaba sendo um método alternativo, né? Pô, eu tô colocando, apesar de ser formalmente, eu estou colocando um time de atendimento para resolver um caso de PROCON. Não é toda empresa que faz isso, não é toda estrutura. E aí esse insight veio do nosso time jurídico aqui, foi super legal e começou a ajudar a gente a diminuir a quantidade de litígios ou diminuir a insatisfação, né, nessas respostas de reclamação do PROCON. Então, começou a ajudar muito. Então, enfim, eu gosto muito dessa parte. Para mim, é um caminho maravilhoso. Assim, eu vejo muitas empresas indo para esse caminho de resolução alternativa, assim. Muita empresa que parou de chamar, né? Antes chamava de contencioso, parou de chamar a estrutura de contencioso, agora está chamando de dispute resolution, ou, enfim, está chamando de outros nomes. Eu acho isso muito legal no final, está resolvendo de maneira alternativa, assim, as disputas. Achei legal que, assim, só traduziu o nome para inglês, né? Não é mais contencioso, agora é dispute resolution. Dispute resolution. Não é ligação, é call. Enfim. Sim, Para outro momento. Ai, gente, complicado. Mas, Guilherme, muito legal essa visão sua e fico muito... Eu acho que é essa questão mesmo, né? Pensar que, felizmente, vocês não têm tantos problemas aí, o que não é a realidade, por exemplo, do resto do mercado. Porque o judiciário hoje, a gente sabe que está abarrotado. Então, que bom que a Gympass não passa por isso. Eu tô louco para ler acho que geralmente sai em setembro ou outubro, né? Justiça em A números? Justiça em Números do CNJ. Putz, eu tô esperando ansiosamente para sair. No do ano passado, eu andei fazendo umas pesquisas, eles apuraram que tinham 80 milhões de processos judiciais em curso e para ter uma sentença executada eram 4 anos. 4. Poxa, 4 anos de você, sei lá, uma ordem de despejo, beleza que tem a liminar, você pode conseguir antes, mas, nossa, é complicado, né? Esse mercado que a gente tem, assim, é gigante, né? O que eu falo aqui, a gente é muita exceção, assim, graças a Deus, mas é muita exceção. Assim. Tanto é que grandes estruturas que eu vejo de legal ops hoje, o foco é no contencioso, né? O legal ops, que nem eu falei, aqui a gente está nessa estrutura global, que tem uma visão mais cross do jurídico, eu me sinto privilegiado, de certo modo, assim, porque eu vejo muitas estruturas de legal ops que nascem e ficam, muitas vezes, no contencioso. O que faz sentido, né, para essa estrutura. Apesar de eu defender que o legal ops ele é cross, ele reporta geralmente para a diretoria do jurídico, enfim,
é uma beleza isso e acaba resolvendo, porque ele nasce onde está a dor, né? Que é você gerenciar, é você resolver toda essa quantidade de processos que uma empresa geralmente tem, né? Totalmente. E, Guilherme, como alguém que tem trabalhado, né, na interseção entre tecnologia e direito, mais uma vez sendo disruptivo aí do tradicionalismo, quais as tendências que você vê moldando o futuro da prática jurídica e quais as habilidades que você acredita que vão ser essenciais para os profissionais jurídicos, né, tanto os acadêmicos ali que estão quase pegando o diploma deles, a carteirinha da OAB, que desejam inovar e se adaptar a essas mudanças na indústria. Pô, legal. O de tendência, assim, é complicado, né? Acho que foi ano passado, eu e o Paulo Samico, que ele, enfim, é da Mondeliz, super parceiro meu, a gente fez um artigo para um e-book que saiu, que era das tendências que a gente estava enxergando para 2023. E 23. E a gente viu se concretizar, né, um pouco disso, mas ainda é um caminho, uma jornada muito longa. Por isso que eu acabo repetindo aqui também, que para mim a tendência, cada vez mais, é o jurídico ser multidisciplinar. Então, começar a olhar para outras áreas, começar a contratar profissionais que não são necessariamente profissionais do direito, para ajudar nessa construção de departamento enquanto parceiro de negócios. Então, por exemplo, tem muito jurídico que tem analista de dados, cientista de dados, tem jurídico que tem designer, tem jurídico que tem engenheiro, tem jurídico que tem administrador para pensar nas operações também. Então, para mim, esse é um papel muito forte, uma tendência muito grande. Assim, eu estou vendo isso acontecer, mas, de novo, a gente está na bolha, né? Eu acho que cada vez a gente vai ter isso mais. E a outra é um jurídico focado em dados. Então, um jurídico entendendo qual é o seu papel, o que acontece na operação, não só em ter uma operação melhor, né, mais rápida, mais fluida, mas sim ter uma operação mais inteligente. Qualquer coisa que acontecer no departamento, qualquer ação que acontecer, o jurídico está extraindo dados, está analisando e está vendo como isso pode melhorar no final do dia. Seja em contrato, seja em contencioso, no consultivo, seja no societário, tributário, enfim, qualquer área do jurídico, como isso pode ser melhorado. Então, para mim, essas são duas grandes tendências, né? O jurídico multidisciplinar e o jurídico data-driven, de certo modo, né? Olhando para os dados. E não só olhando, né? Tomando ações baseadas e decisões baseadas nos dados. Só olhar também não adianta, né? E pensando em skills, né, essas habilidades, comportamentos, para mim tem duas, né? Estou citando dois e dois. Para mim é um comportamento criativo. Então, como é que essa pessoa pode ser mais criativa e pensar em soluções que não são tão óbvias no dia a dia? E aí cabe, né, a pessoa ter um discernimento de entender, ou talvez até de ser multidisciplinar, né? Conversando com aquilo que a gente estava falando, e o que ela pode pegar de outras áreas para ter mais criatividade e trazer isso para o jurídico. De novo, né? Criatividade não é ficar reinventando a roda. Criatividade é você saber como que você pode resolver o seu problema que você já tem de uma maneira mais inteligente, com uma solução que vocês ainda não testaram. Então, para mim, criatividade é muito forte. E o outro que está atrelado também, a criatividade não é para, sei lá, necessariamente pintar um quadro, né? A questão da criatividade aqui, no caso, é como que você pode resolver problemas. Que daí, para mim, é uma skill muito forte também, de resolução de problemas. Tem muita empresa que coloca essa parte de resolução de problemas como métodos de avaliação dos colaboradores, né? Porque você tem que resolver um problema de forma eficiente, de forma eficaz, né? Que de fato resolva, mas também criativa. Então, para mim, esses dois são muito fortes. Mas se for para um lado mais de hard skills, enfim, competências mesmo, eu sou muito a favor, eu gosto, pensando naquele T-shaped, né? Naqueles profissionais que sabem muito, um pouco de tudo, ou muito de pouco. Eu gosto do um pouco de tudo, tá? Eu tenho um perfil geralmente um pouco mais generalista, assim. E para mim, coisas que sempre serão úteis para qualquer pessoa que está querendo olhar, né, ir para direito e tecnologia, pensar em operações, é gestão de projetos. Isso vai te ajudar em qualquer momento, não importa se você está advogando mesmo,
não importa se você está pensando em projetos do jurídico, nem se fale, mas ter essa mentalidade de gestão de projetos, né? Pensar em ágil, né? Ter esse jeito de pensar, essa filosofia, enfim, antes de qualquer metodologia, né? Mas o jeito de pensar ágil, de gestão de projetos é muito importante, então isso é fundamental. E, enfim, a análise de dados acaba caindo, né? Ou como que você consegue tomar ações baseadas nisso. Mas para mim a gestão de projetos vem muito antes, assim. Geralmente quando, enfim, eu eventualmente vou mentorar alguém ou conversar, para mim eu sempre falo, meu, em vez de ir muito no detalhe, a não ser que você seja uma pessoa já muito técnica em determinado assunto, você quer começar, vai mais amplo, que vai te abrir mais portas. Você vê muita vaga, especialmente lá fora, né? Enfim, Estados Unidos, enfim, que abre Legal Operations, que é a posição, vírgula, né, que daí seria a especificidades, que é de gestão de projetos, ou gestão de programa, enfim, mas é dessa parte de gestão. Tem também de análise de dados, tem também de design, eventualmente, mas a gestão de projetos ele acaba sendo mais forte. Então, para mim, são esses pontos, né? Poxa, genial. E para encerrar, eu queria perguntar para você se você quer deixar alguma mensagem aí para a eternidade do nosso podcast e te pedir agora se você pode deixar também 2 indicações de livros que te marcaram muito nesses últimos tempos e que você aconselha a leitura. Boa. Eu vou fazer uma indicação de livro e outro eu vou fazer um jabá, pô. Um livro que eu adoro, ele é super simples, tá? Acho que, enfim, muita gente talvez já tenha lido também. Que é aquele livro, ele é pequenininho, é o Roube como um Artista. Eu adoro esse livro. Ele é simples, ele é ótimo, ele é pequenininho, você lê em, sei lá, você sentou, você vai ler o livro. É maravilhoso que ele pensa, né? Ele tem esse olhar criativo, ele pensa como essa posição do benchmark, que na verdade não é roubar, né? O livro é uma provocação, assim, eu acho ele maravilhoso. Eu li faz tempo, mas eu sempre releio, né? Tá sempre aqui, né, no meu escritório. E aí o outro que eu recomendo também, né, que é o Legal Operations Como Começar, que ele ajuda, é o livro que eu coordenei com o Paulo Samico, com a Tainá e com o Vitor. A gente coordenou, saiu pela Saraiva Jura agora, saiu em agosto, que ele tem vários cases práticos também, enfim, sobre Legal Ops, como que você pode implementar novas tecnologias dentro do departamento, como que você muda a parte de cultura, a parte de skills, no seu sentido mais amplo. Então, ele é uma porta de entrada, assim, tanto é que a capa é uma porta azul. Então, ele é uma porta de entrada mesmo, tanto para a inovação dentro do departamento, tanto para um pensamento mais criativo. Então, para mim, são esses dois, assim. E um comentário para a eternidade, isso é difícil, né? Mas para mim é isso, a pessoa ser aberta, se abrir para o novo, conversar com outras pessoas, sempre topar fazer benchmarks, topar esse tipo de troca, topar ouvir pessoas que eventualmente você vai discordar, mas pelo menos você ouviu, você está olhando outras fontes. Não conversar só com pessoas do seu meio, só com pessoas advogadas, olhar para outros mercados, pensar em boas práticas. Para mim é isso, se abrir e trocar muito, assim. Super profundo. E é exatamente isso, porque a gente acaba que, e principalmente eu acho que quem vem do direito, a gente fica muito nichado. A gente fica muito, assim, desculpa a expressão, mas às vezes até com uma certa venda, assim, igual de cavalo que puxa charrete. Porque a gente fica, nossa, a gente só vai falar aqui no juridiquês, e só vamos falar com os nossos, e não, poxa, vamos, você trouxe esse termo, vamos trabalhar a multidisciplinariedade, porque é importante, só assim a gente consegue evoluir. Eu recentemente também, acho que ele está até aqui, em alguma parte da minha estante, o livro do Eberson Terra, que fala sobre carreiras exponenciais, e ele fala exatamente isso, de que como a gente pode levar a nossa carreira, que a gente pode ir para um ramo muito especialista e ficar muito focado num tema só, mas que o futuro do mercado pede que você seja, de certa forma, um generalista, que você saiba um pouquinho, igual você falou, análise de dados, um pouquinho de tecnologia, um pouco de leis, um pouco de direito, de pessoas, porque
esse também é outro ponto, né? Se a gente não soubesse comunicar, nada vai para frente, porque a gente trabalha com pessoas diariamente, sejam seus liderados, ou seus líderes, ou seus clientes, seus parceiros. Então, poxa, genial essa conversa com você, Guilherme. Henrique, tem alguma mensagem final também? Quer deixar uma mensagem para a eternidade? Eu, eu acho que apoiando aí a ideia do Guilherme, é exatamente isso, o inovar. A gente não pode ter medo, né, de compartilhar e é algo muito mais pessoal do que físico que alguém pega e não é mais seu, né, digamos assim. Então, essa é a mensagem. E, Guilherme, parabéns realmente pela coragem de estar no legal e conseguir implementar tanta coisa que, né, tradicionalmente não é tão aceita. Boa. Demais. Pô, obrigado, eu adorei esse papo. Foi muito legal.